Muito bom dia, graça e paz, sejam todos bem-vindos no nome poderoso de Jesus. Nós estamos começando o nosso devocional daqui da Igreja Verbo da Vida em Senhor do Bom Fim. E hoje, finalizando a leitura, de Romanos, hoje é o último dia que nós vamos ler Romanos. Nós estamos no capítulo 15, do 21 até o 33, e em seguida nós vamos também ler o capítulo 16, para que nós possamos concluir a nossa leitura de Romanos. E eu quero convidar você a se juntar a mim na leitura. Primeiro nós vamos orar, fazer a oração, pedindo ao Senhor que nos ajude a compreender as Escrituras. Nós estamos vendo aqui Paulo encerrando, a carta já aos Romanos. Ele está meio que dando algumas instruções finais, se despedindo, mas toda a Escritura ela é inspirada por Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Ela é útil para nos edificar, nos corrigir e nos educar na justiça de Deus. Então, tudo que a gente possa ler, ela é importante a gente prestar atenção e aprender. Então, vamos orar pedindo ao Senhor que nos ajude a ler as Escrituras e compreender. Pai, muito obrigada em nome de Jesus, Senhor. Eu te louvo e te agradeço. Eu te adoro, Senhor, porque tu és digno de adoração. Eu rendo graças a ti nesta manhã, porque o Senhor é bom, o Senhor nos alcançou e o Senhor não nos desampara. Eu coloco diante de ti a minha vida, este dia, essa leitura, para que o Senhor possa nos inspirar, nos orientar, nos instruir em toda justiça, para que o Senhor possa me ensinar os princípios da vida, para que eu possa compreender as Escrituras, não ficar somente na letra, para que depois eu possa ser operosa praticante, que eu possa entender como aplicá-la na minha vida diária, pelo poder do Espírito Santo de Deus, no nome de Jesus. Amém. Eu sei que à medida que a gente vai conversando, lendo e meditando, o próprio Espírito vai compartilhando coisas ao nosso espírito e nós vamos ficando mais acrescentado a respeito das coisas de Deus. Nós podemos ter um relacionamento mais verdadeiro, mais profundo, mais íntimo, de modo que nós saiamos mais abastecidos e alimentados, da palavra de Deus. Quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando, para acompanhar a Beth, Pastor Adriano e outras pessoas que não conseguem muitas vezes acompanhar ao vivo, mas depois eles têm todo o cuidado de fazer a sua leitura e meditação, seguindo o passo a passo, de ler, meditar, orar, meditar, aplicar na própria vida e memorizar o versículo. Queridos, eu descobri que somente pela meditação da palavra de Deus e trazendo ela para a nossa vida prática é que nós podemos pedir ao Senhor as coisas que a gente precisa, porque o Senhor, ele tem compromisso com a palavra dele. Deus, ele atende ao que ele já estabeleceu na sua palavra. Então, a sua palavra é a garantia de que nós vamos receber aquilo que nós precisamos. Se nós oramos segundo nossa vontade ou a vontade de outra situação, mas não está garantido na palavra que nós podemos pedir aquilo, então a gente não tem muita segurança, muita garantia. Mas Jesus disse, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, então vocês pedirão o que quiserem no meu nome e será dado. Então, qual é a instrução? Nós permanecermos em Jesus, mas colocarmos as promessas, as palavras dele dentro de nós, meditarmos, agarrarmos, ficarmos com ela, e então nós vamos estar intimamente. Ele disse, e aí vocês conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Então, ele disse, se vocês forem os meus discípulos, Se vocês forem meus discípulos, vocês conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Então, nós estamos conhecendo a palavra, conhecendo Jesus, lidando com ele. Nós não fazemos isso por causa de uma regra, de um protocolo, mas
porque nós precisamos ter relacionamento com a palavra. Então, os nossos olhos não podem se apartar da palavra. E o nosso coração também, em Provérbios ele disse, guarda as minhas instruções no teu coração. Ata-as ao redor do teu pescoço. Para quê? Para que todo lugar onde eu olhe, eu esteja meditando na palavra, lembrando da palavra, né? Essa é a forma de fazermos o nosso caminho prosperarem, de fazermos a nossa caminhada prosperar. É meditando, ficando com a palavra, né? Ele falou com Josué, Josué, tome cuidado de meditar de dia e de noite para fazer do jeito que está escrito. Então, você consegue perceber que de sempre o Senhor tem compromisso com a palavra? Sempre o Senhor tem compromisso com a palavra. É a palavra que tem que sair da nossa boca. Na hora da dificuldade, na hora da pressão, na hora da tentação, na hora, todas as horas. O Senhor Jesus demonstrou isso. Ele, na hora da tentação, foi que saiu da boca dele. Palavra de Deus. Está escrito, está escrito, está escrito. Então, nós não vamos conseguir de outra forma. Tem que ser pela palavra. Então, a palavra de Deus, ela é escudo para nós. Ela é escudo, ela é broquel. O escudo é aquele que a gente, né, se defende, e o broquel é aquele que é maior e que cobre até um pouco do corpo do soldado. Ali se chama broquel, que é um escudo maior que cobre uma boa parte onde a gente se esconde. Não sei se vocês já viram naqueles cenários de guerra ou de treinamento, onde as pessoas usam o broquel, né? Os soldados, aqueles pessoal que estão enfrentando aquela luta ou aquela guerra. Então, a palavra diz lá em Salmos que a palavra de Deus para nós é escudo e broquel. Então, nós temos que nos agarrar a ela, nos defender com ela, usar. Então, nós temos que manejar a palavra de Deus, manejar bem a palavra de Deus, né? Para atacar o inimigo e para nos defender. Amém? Então, o que é que nós precisamos prestar atenção na leitura de hoje? Nós vimos Paulo, ele foi para Roma, né? Chegou lá, ele escreveu aos irmãos de Roma, e no capítulo 15, ele estava dando aquelas instruções a respeito dos relacionamentos com o mais fraco, não foi? Sobre tomar cuidado. Aí, quando foi aqui no versículo 21, ele diz assim: tenham seguido o plano já delineado nas Escrituras, onde diz: aqueles que nunca ouviram falar dele o verão e o compreenderão. Aqueles que não haviam ouvido falar dele. De fato, esse é o verdadeiro motivo pelo qual tenho sido impedido de chegar até vocês. Agora, porém, eu estou finalmente terminando o meu trabalho aqui. Ele está em Roma, né? Ele está preso. Na verdade, eu não olhei, não me lembro agora se essa carta ele escreveu preso, mas ele escreveu antes de sua viagem, né? Eu estou pronto a ir depois de todos esses longos anos de espera. Estou planejando fazer uma viagem à Espanha e quando for passarei aí. E depois de termos desfrutado um pouco da companhia de vocês, vocês poderão me ajudar a ir até lá. Mas antes de ir, eu preciso descer a Jerusalém a serviço dos santos que vivem ali, porque, como vocês sabem, os santos da Macedônia e da Acaia contribuíram com uma coleta para os santos de Jerusalém que estão passando dificuldade. Eles ficaram muito contentes em fazer parte, pois sentem que têm uma verdadeira dívida com os irmãos de Jerusalém. Por quê? Porque as notícias a respeito de Cristo lhes chegaram através da igreja de Jerusalém. Visto que os gentios receberam essa magnífica dádiva espiritual do Evangelho dos Judeus, sentem que o mínimo que podem fazer em retribuição é dar-lhes alguma ajuda material. Assim que tiver completado essa tarefa e tiver certeza de que eles receberam esse fruto, eu irei ver vocês a caminho da Espanha. E estou certo de que, quando eu for, levarei comigo muitas bênçãos do Senhor.
Então aqui Paulo está instruindo que os irmãos de lá da Macedônia, vocês se lembram que Paulo foi naquela viagem, né? E contou para o pessoal de lá de Filipos, os macedônios, quando ele fala os macedônios, ele está falando da igreja dos filipenses. Está falando de Filipos, né? Aquele povo tanto os da Macedônia e aqueles outros vizinhos ali, decidiram fazer uma coleta financeira, né? Eles reuniram e levantaram dinheiro, porque lembra que o profeta havia dito que haveria um tempo de muita dificuldade, de fome, de muita escassez. Então, o que foi que eles fizeram? Como forma de gratidão por terem recebido a salvação em Cristo Jesus e a pregação desta palavra, eles disseram: não, nós queremos, o mínimo que nós podemos fazer é retribuir de maneira material aquilo que nós recebemos por causa de tantas bênçãos espirituais. A palavra diz, Paulo também escrevendo a outra igreja, ele diz: olha, quem recebe bênçãos espirituais, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Então, os macedônios já estão obedecendo a esse princípio. Por exemplo, eu recebi a salvação, eu recebi bênçãos espirituais, eu recebi o alívio, né, a cura de um casamento por causa da instrução da palavra, porque quando eu conheci Jesus, porque quando eu conheci essa palavra, isso mudou a minha vida, isso me salvou. Então, eu fico tão grata que o mínimo que eu posso fazer é retribuir financeiramente. Às vezes com uma oferta específica para aquela pessoa, às vezes para a igreja que me recebeu, que me tratou, que me acolheu, né, que cuidou de mim. Então, isso é bíblico. Então, eles estão fazendo isso aqui a respeito dos irmãos de Jerusalém. Eles estavam retribuindo com uma oferta generosa para os irmãos de Jerusalém, porque eles perceberam: a nossa salvação veio de lá, Jerusalém. As bênçãos espirituais que nós recebemos hoje, recebemos por causa dos irmãos de Jerusalém. E então eles estão enviando a bênção. E Paulo está dizendo: olha, eu estou fazendo uma viagem, planejando ir à Espanha. E quando eu vou conhecer vocês. Eu vou passar aí em Roma e a gente vai se conhecer. Só que antes eu ainda vou passar em Jerusalém para deixar essa oferta. Aí ele botou: vocês querem ser meus companheiros de oração? Pelo amor do Senhor Jesus Cristo e por causa do amor que vocês têm para comigo, o que lhes foi dado pelo Espírito Santo, unam-se a mim em minha luta e orem a Deus em meu favor. Orem para que lá em Jerusalém eu seja protegido daqueles que são incrédulos. Orem também para que os santos de lá se prontifiquem a aceitar o dinheiro que estou lhe levando. Então poderei ir visitar vocês com um coração alegre, pela vontade de Deus, e assim poderemos reanimar-nos mutuamente. Então Paulo já havia sofrido tanta coisa na mão dos judeus, né? Principalmente os judeus de Jerusalém. Toda vez que ele se dirigia para Jerusalém, ele sabia: já vai ter perseguição, já vai ter dificuldade, já vai ter confusão. Porque os judeus, né, os religiosos, aqueles que não aceitavam a pregação a respeito de Cristo, ele já sabia: vai ter perseguição, né? Vai ter perseguição, aquele povo vai criar casa comigo. Então ele já está pedindo oração. Gente, se juntem comigo em oração para que quando eu chegar em Jerusalém, tanto os irmãos possam receber a oferta que os macedônios mandaram, porque os cristãos de Jerusalém poderiam muito bem dizer assim: como assim os gentios estão mandando dinheiro para mim? Como assim esse povo está mandando a oferta? Ele diz: então orem, orem e se juntem comigo, sejam meus parceiros de oração, orem e intercedam por mim. Na verdade, a intercessão não era para Paulo se dar bem e ganhar tantas coisas na vida, ou para viver uma vida sossegada e tranquila. Não, ele disse: eu oro para que eu consiga cumprir o propósito. Tipo, ore por mim para que eu consiga chegar em Jerusalém, entregar a oferta para eles, para que eu consiga também anunciar as coisas e entrar lá em Jerusalém, não sofrer tanta perseguição, porque toda vez que ele chegava em Jerusalém era confusão. Inclusive, né, ele enfrentou muita dificuldade,
muito e foi preso e foi, né, feito tantas coisas ele passou justamente quando esteve em Jerusalém. A gente sabe que quando ele chegou em Jerusalém para fazer essas coisas, ele ainda assim enfrentou muita perseguição e nós vamos podendo acompanhar ao longo da história, tá bom? Sou sarada e curada pelo sangue de Jesus. E agora tô querendo espirrar muitas vezes. Aí, nós fazemos o quê? Nós lemos agora que Paulo, nós vemos que Paulo, na sua generosidade, ele pede que os irmãos se juntem com ele em oração para que ele consiga cumprir aquilo que ele vai fazer. Então tem uma instrução para mim e para você hoje nesse devocional. Todas as vezes que nós precisarmos de ajuda, nós podemos pedir aos irmãos: ei, me ajude em oração, junte-se comigo numa oração pelo assunto específico, né? A gente ora por assuntos específicos, por situações específicas, para que o propósito se cumpra. Então, aqui nesse devocional, terminando o capítulo 15, nós podemos perceber que o Senhor está nos instruindo a orar por aquilo que nós vamos fazer. Sabe, a Bíblia diz em Provérbios 3, que é fazer conhecido de Deus todos os vossos caminhos, então ele endireitará as tuas veredas. Então, fazer conhecido diante de Deus as nossas intenções, aquilo que a gente vai fazer, é uma forma de o Senhor nos conduzir. Pai, eu estou indo para Jerusalém, eu quero levar essa oferta para ele. E, Pai, eu declaro que eles vão receber com alegria e vão dar graças a Deus. Sabe, orar, colocar ao Senhor, contar ao Senhor aquilo que a gente está indo fazer. Isso se chama uma vida de oração. E Provérbios diz que quando nós fazemos isso, o Senhor endireitará as nossas veredas. Ele vai adiante, ele vai preparando o caminho, preparando o terreno, o coração das pessoas para que elas participem, para que elas recebam. Amém? Então você escreve aí a sua aplicação, o que você precisa fazer a partir de hoje. Eu, por exemplo, nesse devocional, eu carrego para mim, praticar a minha vida diária agora, essa de orar por todas as coisas que vou realizar, para que o Senhor possa acompanhar e endireitar aquilo, né? E me ajudar naquilo que eu vou fazer, porque Ele sabe como fazer todas as coisas. Então, você pode fazer isso também. Você pode se juntar comigo em oração para que mais pessoas possam ouvir a leitura da palavra de Deus. Você pode divulgar, você pode fazer muitas coisas. E eu sei que Deus irá alcançar muitas coisas, muitas pessoas e realizar grandes coisas, porque não é só uma coisa, mas outras pessoas serão abençoadas por causa da leitura e do devocional e da aplicação da palavra de Deus à sua vida. Então eu quero agradecer pela leitura de hoje, pela companhia, e que você possa viver a palavra, praticar a palavra, colocá-la diante dos seus olhos, meditar nela e tê-la como verdade absoluta, como autoridade maior na sua vida, para que você possa fazer prosperar o seu caminho. Amém? Beijo no seu coração, a gente se vê daqui a pouco no próximo vídeo. Tchau, gente. É porque eu vou fazer o 16 pra gente fechar, tá bom?